A inteligência artificial, bem, ela está a transformar o nosso mundo. Todos sabemos isso. Mas o que acontece quando a colocamos a projetar as pontes que atravessamos ou os edifícios onde vivemos? Esta não é apenas uma análise sobre a tecnologia, sabem? No fundo, é uma história sobre o alicerce mais importante de todos, a confiança. A pergunta parece simples, mas pensem bem nisto. Alguém confiaria a sua segurança a um algoritmo que, basicamente, não consegue explicar as suas próprias decisões? Este dilema não é nada teórico. Pelo contrário, é o que está, neste momento, a paralisar o progresso numa das indústrias mais críticas do planeta. Ora, no mundo do software, um bug é chato, faz com que uma aplicação falhe. Na engenharia civil, um bug de projeto faz com que uma ponte colapse. A diferença é mesmo abismal. E é precisamente esta ansiedade digital, o medo, muito real de uma catástrofe que ninguém consegue explicar, que trava a adoção de uma IA que opera como uma caixa negra. Então, para percebermos isto tudo, vamos seguir um caminho bem definido. Primeiro, qual é a falha de projeto da própria IA? Depois, vamos falar do significado perdido nos projetos digitais. A seguir, que ferramentas é que se estão a criar para auditar estas IAs? E, por fim, vamos olhar para um futuro de IA responsável, que vai muito para além dos edifícios. Vamos a isso. E pronto, chegamos ao coração do problema. De um lado, temos uma tecnologia com um poder quase ilimitado. Do outro, uma indústria que vive e morre pela certeza absoluta. O choque entre estes dois mundos era inevitável, claro, porque a IA, na sua forma atual, simplesmente não consegue oferecer as garantias de que a engenharia precisa. E a realidade é esta, não há como fugir. A engenharia civil tem tolerância zero para o erro. Zero. Cada linha desenhada numa planta não é uma sugestão, é uma promessa, com um peso legal e de segurança enorme. Por isso, introduzir uma IA caixa negra neste processo não é só uma inovação, é uma aposta gigantesca, com risco financeiro e legal que pode levar uma empresa à ruína. Este problema de confiança tem, na verdade, duas faces. A primeira é a barreira tecnológica, aquela que toda a gente conhece. A IA é uma caixa negra. Mas a segunda, a barreira metodológica, é mais subtil e, se calhar, até mais perigosa. É a diferença entre ver e compreender. A IA pode identificar uma viga com uma precisão perfeita, sim, mas não faz a mais pequena ideia de que essa viga representa um contrato, uma norma de segurança e a assinatura de um engenheiro que é legalmente responsável por ela. E essa incapacidade de compreender o significado leva-nos direitinhos ao nosso próximo ponto. Vamos mergulhar nesta lacuna perigosa entre a forma digital e a realidade contratual. Basicamente, porque é que a IA é tão boa a ver formas, mas tão má a perceber o que elas realmente significam. Agora, esta comparação ilustra a diferença de uma forma genial. Para uma IA, uma viga é um signo icónico, ou seja, é só geometria 3D. Mas para um engenheiro? Para um engenheiro essa mesma viga é um signo simbólico, é um contrato. Representa custos, segurança, conformidade com as regras e, acima de tudo, responsabilidade legal. Resumindo, a IA vê a forma, o ser humano vê a obrigação. É esta desconexão perigosa os especialistas chamam hiato semântico. É como um tradutor que consegue traduzir as palavras, mas não o seu contexto cultural. É uma lacuna fatal que torna impossível a verificação automática da conformidade legal. E enquanto este hiato existir, a IA será sempre uma ferramenta e nunca, mas nunca, poderá ser a responsável final pelas decisões críticas. Então, como é que se constrói uma ponte sobre este hiato semântico? Bem, a resposta não parece estar em dar mais dados, mas sim em exigir mais responsabilidade. E é aqui que entramos na fase da solução. Investigadores de topo estão a criar um protocolo prático, uma verdadeira auditoria, para pôr a IA à prova e verificar se é de facto digna da nossa confiança. E este protocolo assenta em 4 pilares, quase como os de uma ponte segura. O pilar social. A IA consegue explicar por que escolheu A e não B? O pilar técnico. O seu raciocínio é mesmo rastreável ou é só fumo e espelhos? O pilar legal. O humano pode intervir e assumir a responsabilidade final? E por último, o pilar arquitetónico. A transparência está na sua base ou é só uma camada superficial? Só com um sim a tudo é que a IA passa no teste. E esta escada do significado mostra perfeitamente a viagem que a informação tem de fazer. Reparem, lá em baixo começamos com os dados brutos. A IA sobe os primeiros degraus sem problema. Reconhece padrões, entende a estrutura, fácil. Mas é aqui no terceiro degrau que a maioria delas fica presa. Para ser mesmo útil, tem de continuar a subir, atribuir significado, compreender a intenção. E só lá no topo é que atinge o nível social, onde a responsabilidade legal pode finalmente ser assumida. O grande problema, as nossas IAs mais potentes, hoje em dia, raramente passam do terceiro degrau. Ok,
Se as IAs atuais ficam presas a meio da escada, como é que as ajudamos a chegar ao topo? A resposta não está em empurrá-las com mais força, mas em construir um tipo de IA diferente. Vamos então explorar a arquitetura inovadora que promete ir além da famosa caixa negra. No mundo da IA, temos basicamente dois extremos. De um lado, a caixa negra, super poderosa em encontrar padrões, mas ninguém sabe bem como. Muito poder, muito risco. Do outro lado, a caixa branca, totalmente transparente, baseada em regras, mas muito mais rígida e limitada. Pouco poder, pouco risco. O problema é que para a construção, uma é demasiado arriscada e a outra é simplesmente demasiado limitada. E a solução, como tantas vezes na vida, parece estar no equilíbrio, a caixa cinzenta. Pensem nesta abordagem, a neurosimbólica, como tendo o melhor de dois mundos. Ela combina a intuição e a capacidade de reconhecimento de padrões de uma rede neuronal com a lógica rigorosa e o raciocínio baseado em regras de um engenheiro. O resultado? Decisões que não são apenas inteligentes, mas também explicáveis e auditáveis. É a forma de restaurar a lógica que se perdeu na caixa negra. E agora vamos afastar-nos um pouco do estaleiro de obras, porque este desafio de confiança na construção não é só sobre edifícios. É, na verdade, um modelo, um microcosmos para um dos maiores desafios do nosso tempo. Como garantir que a IA é responsável em todas as áreas onde as vidas estão em jogo. Parem para pensar. Queremos uma IA a diagnosticar uma doença sem explicar o seu raciocínio? Ou um carro autónomo a tomar uma decisão de vida ou de morte sem um registro auditável? Claro que não. Os princípios de rastreabilidade e explicabilidade que estão a ser desenvolvidos para a construção são absolutamente cruciais para qualquer campo onde os erros têm consequências graves. E esta citação resume na perfeição a lição mais importante. O futuro não passa por construir IAs cada vez maiores e mais complexas à espera que a magia aconteça. O futuro passa por construir IAs mais sábias, arquiteturas que restauram a lógica perdida, permitindo-nos compreender, verificar e, finalmente, confiar. E isto deixa-nos com uma questão que vai muito para além da engenharia. A tecnologia está a avançar a uma velocidade estonteante, mas a estrutura para a governação e responsabilização está a tentar acompanhar. A verdadeira construção que precisamos de fazer, se calhar não é apenas de pontes e edifícios, mas de um futuro onde a IA opera de forma segura, transparente e, acima de tudo, responsável.